Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, sejam bem-vindos ao Café das 10, aquele programinha de 15, 20 minutos que a gente conversa toda semana com os nossos colegas de recursos humanos sobre temas relacionados à área, novidades, tendências, coisas que estão acontecendo, problemas que está todo mundo enfrentando. Hoje, mais uma vez, tenho a alegria de receber a Priscila Furlan, que já gravou 2 outros cafezinhos com a gente. Pri, bom dia, seja bem-vinda, como é que você está? Bom dia, Edu. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Conta pra gente quem é você, quem não viu os 2 outros vídeos que você fez, se apresenta para quem não te conhece ainda. Legal. Eu sou a Priscila Furlan, sou a Head Trainer da Aquarela, Coaching Desenvolvimento. Atuo aí no atendimento a empresas, pessoas físicas, todo mundo que tem interesse aí por autoconhecimento e desenvolvimento pode contar comigo e com a Aquarela. Muito bom. Pri, a gente estava conversando sobre os temas, né, que possivelmente você queria falar, e a gente chegou no tema de hoje, que é o planejamento financeiro pessoal. Por que que você quis falar sobre ele? Edu, esse tema também é um tema com o qual eu tenho bastante envolvimento, bastante compromisso. Dentro da minha história, né, em recursos humanos, aí nesses quase 25 anos, eu vi muitas situações difíceis, né, de muitos colaboradores aí endividados, enforcados, e eu percebi que nesses últimos entre 5 e 10 anos, né, houve uma mudança significativa na oferta de soluções, né, de benefícios financeiros. O RH antes tinha uma postura muito de oferta de soluções de endividamento, né, os créditos consignados, os empréstimos. Eu venho de uma geração que ainda praticava o famoso vale, né, que era aquele empréstimo feito direto com a empresa, né? Você assinava lá uma promissóriazinha e aquilo ia ser descontado na sua folha. Eu sou dessa época, né, Edu? Então, eu presenciei várias situações muito delicadas. Sempre foi um tema que eu gostei muito de estudar e de me envolver. E acho que a gente passou por 2 grandes movimentos aí nos últimos anos, que foram as reformas, né? A reforma trabalhista, a reforma da Previdência. E o brasileiro, eu acho que a gente tinha muito uma fé cega com relação à aposentadoria, né? A gente transferia essa responsabilidade para o Estado, a gente tinha muita convicção de que ia se aposentar, né, por tempo de serviço, e não fazia parte do nosso pensamento essa preocupação com o futuro, essa preocupação com a independência financeira, e isso reverbera no RH, né, reverbera na qualidade de vida dos colaboradores, reverbera no planejamento, né, familiar, orçamentário. Então, é um tema que eu gosto bastante e vai ser deliciosa aí a nossa conversa. Muito bom, Pri. Vamos lá. Quando a gente pensa em empresa, né, processos corporativos, quais são as ações que envolvem os processos corporativos de planejamento financeiro pessoal? Legal, Edu. Aqui na Aquarela, como é que a gente começa? A gente oferece um processo de conscientização, então isso pode ser feito através de palestras, através de pequenos workshops, onde a gente traz a estatística, a gente mostra o ciclo de vida financeiro, os principais erros que as pessoas cometem, né? Erros de descapitalização ao longo desse processo. A gente traz uma estatística que eu acho que é a mais assustadora de todas, né? Que é o percentual de pessoas, né, distribuído aí em grupos pós-aposentadoria. Então, em cada 100 brasileiros hoje, só um consegue viver com seus próprios recursos depois da aposentadoria, né? Outros 25% precisam continuar trabalhando, então, além da aposentadoria, precisam continuar produzindo renda através do próprio trabalho. 48% dependem da família, né, da ajuda dos filhos, da ajuda dos parentes, e 26% de programas sociais e de caridade, né? Então, é um número assustador. A gente passa por essa primeira etapa de conscientização. Essa conscientização, ela gera um engajamento, gera um interesse em se aprofundar no assunto. Os casos, né, de pessoas que acabam se candidatando a participar por um processo de análise surgem desse movimento de engajamento, e aí a análise, ela envolve uma clínica financeira individual, então um estudo, de fato, do fluxo de caixa daquele profissional, um estudo, né, dos projetos de curto, médio e longo prazo que ele quer realizar, e do que ele precisa fazer para conquistar, né, para realizar esses projetos e
começar a construir uma massa crítica para ajudá-lo na aposentadoria, né? Então, essa é a lógica. O nosso resultado final é esse programa, esse planejamento, né, de investimento, de alternativas, para que a pessoa possa viver bem no presente e no futuro. Entendi. Pri, me tira uma dúvida. Existe um momento ideal para começar a se pensar nisso? Existe uma idade? Todo mundo pode começar a pensar nesse tipo de filosofia de vida? Qual é o teu Legal. pensamento? Quando que é a melhor hora para a gente começar? Edu, quanto antes, melhor. A melhor hora para começar foi há 20 anos atrás. Brincadeiras à parte, a educação financeira, né, ela seria a primeira etapa, o primeiro estágio do nosso desenvolvimento. Então, na primeira infância, a gente já pode trabalhar esses conceitos com os nossos filhos. Muitos pais têm aquele hábito, né, de fazer um primeiro investimento, né, uma primeira, sei lá, caderneta de poupança, né, aquela coisa, né, guardar um dinheirinho mensal. Aí o que acontece? Esse filho cresce, faz 18 anos, a gente vai lá e descapitaliza isso tudo comprando um carro, por exemplo, né? O programa de planejamento financeiro pessoal, ele faz com que você reflita sobre todos esses momentos, né? Então, a gente passa pela fase da educação, a gente passa pela fase, né, da acumulação, a gente passa pela fase da rentabilização, e isso vai mudando de acordo com o desenvolvimento da nossa carreira, de acordo com o nosso padrão, com a nossa estrutura de vida, né? Então, eu diria para você que é caso a caso, mas quanto antes a gente conseguir começar, muito melhor, muito mais fácil vai ser esse caminho. Entendi. Pri, você que é uma profissional da área de recursos humanos, tem uma carreira bastante sólida, por que que o RH precisa pensar nisso? Não é algo pessoal, não é algo individual? Ah, excelente pergunta, Edu. Eu acho que esse é o dilema na cabeça de muitos profissionais, né? Uma das partes mais importantes do nosso trabalho em recursos humanos é o cuidado, é o care, né? Óbvio, a gente não pode invadir o espaço do colaborador, a gente não pode forçar esse movimento, mas quando a gente oferece soluções e essas soluções elas estão protegidas por um código de ética, estão protegidas pelo sigilo, né? Eu acho que a gente consegue solucionar várias coisas ao mesmo tempo. Então, como parte do nosso projeto de cuidar de pessoas e de garantir, de certa forma, né, a preocupação da organização com o bem-estar dessas pessoas e o bem-estar dessas famílias, né, um profissional que está ali dentro da tua organização, ele representa uma estrutura maior, ele representa uma família, ele representa uma série de compromissos e responsabilidades financeiras, né, também. Então, acho que como parte desse pedaço do nosso trabalho, do cuidado com o ser humano, é uma solução muito viável mesmo. Você tira a pressão, né, de cima daquela pessoa, você abre um espaço seguro para ela falar sobre um tema tão delicado. A gente sabe que falar de finanças, falar de dinheiro é delicado até entre um casal, é delicado até entre amigos muito próximos, né? Então, quando você cria esse espaço seguro, com um viés de profissionalismo, né, com um viés de técnica, de metodologia e de ética, a coisa flui. Excelente. Pri, para esse programa, né, esse programa de planejamento financeiro pessoal, existe algum tipo de assignment, de teste? Existem perfis? Como é que isso é trabalhado? É muito bacana. Para quem já é do meio de recursos humanos, óbvio, os assessments mais tradicionais, eles ajudam a gente nesse processo. Então, você pode usar um DISC, você pode usar um MBTI, mas existe uma ferramenta que é específica para os planejadores financeiros certificados, os CFPs, né, que são os profissionais realmente capacitados para exercitar essa profissão, né, e esse ofício. Ele é uma ferramenta da Behavioral Finance Technology, que chama FDNA, que é o Financial DNA.
É lá onde você vai descobrir o seu apetite para o risco, como você se relaciona com as finanças, como é que você vislumbra o seu futuro. Então, ele faz um mergulho de autoconhecimento, né, com bastante profundidade. Ele é baseado também na teoria, né, dos estilos de comunicação, do perfil comportamental. Ele tem uma origem junguiana, né, podemos dizer assim, e ele ajuda muito com aspectos específicos da vida financeira. Perfil de investimento, apetite ao risco, é um assessment muito legal. Ele te oferece um free trial, então se você procurar no Google, por exemplo, FDNA, Financial DNA, você vai conseguir fazer uma amostra, né? Você vai conseguir ter uma degustaçãozinha desse assessment. Eu recomendo a todos experimentarem. Muito bom. Pri, uma curiosidade, você falou agora sobre o DISC, sobre MBTI, né? E a gente já, inclusive, falou sobre o DISC, eu vou colocar o cardzinho aqui em cima do nosso vídeo. Como é que funcionaria, né, em linhas gerais, o cruzamento dessas informações do perfil comportamental DISC, né, dentro dos 4 quadrantes, e essa questão financeira? Você que é uma especialista no DISC, você também que é uma especialista em conduzir processos de planejamento financeiro pessoal, como que dá esse casamento? Como é que as informações elas são utilizadas? Edu, o dinheiro, eu sempre falo para os nossos clientes, né? O dinheiro ele é uma questão muito emocional. E o nosso emocional, ele está totalmente conectado aos nossos comportamentos, né? Os comportamentos, eles são um reflexo da nossa emoção. Então, quando a gente vai estruturar, por exemplo, uma política de investimento para aquele cliente, é muito importante ter consciência desses aspectos comportamentais. Eu não posso fazer uma recomendação, por exemplo, sugerir, né, a procura por determinados produtos financeiros que eu sei que vão causar transtornos emocionais para aquele cliente, preocupações, ansiedade. Então, é importante conhecer o perfil comportamental para alinhar a oferta de soluções, para alinhar o próprio desenho, né, de quanto você deve investir mensalmente para realizar aqueles sonhos específicos. Então, trabalhando aí num horizonte de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos. Então, acho que quanto mais você conhecer do comportamento e do como essa pessoa lida com o dinheiro, né, essa relação emocional que a gente tem estudos específicos até de finanças psicológicas ou de psicologia financeira, né, tem estudos já falando sobre tendências de comportamento, as contas mentais que a gente faz, os descontos, né, hiperbólicos que a gente sai calculando, a matemática mental para ver se encaixa ou não um determinado valor no seu orçamento, né? Então, essa área de comportamento, emoções e dinheiro, ela é muito vasta, né? Ela tem uma conexão muito forte. Entendi. E para quem quer começar a estudar sobre psicologia, sobre dinheiro, educação financeira, quais são os primeiros passos, os primeiros conteúdos que você indica, Priscila? Eu recomendo começar sempre pelas leituras, né? A gente tem uma literatura muito vasta nesse campo das finanças pessoais. A gente tem obras específicas para profissionais autônomos, obras específicas para mulheres. Então, tem uma leitura muito legal disponível. Para quem tem interesse em seguir, em se aprofundar nesse caminho profissional, é importante que a pessoa frequente, né, uma boa escola. Hoje existem escolas que preparam os planejadores financeiros, eles têm que se submeter a um teste. Na verdade, são acho que 6 testes diferentes, né, 6 provas para conseguir essa certificação. Então, isso passa por conhecimento de produtos de investimento, planejamento sucessório, inteligência tributária, a questão de seguros. Então, é um olhar, né, muito holístico da vida financeira. Não é só a relação com o dinheiro, mas são todos os mecanismos de proteção, de prevenção, de acumulação, de rentabilização. Então, é uma área que tem muita coisa para estudar. Eu recomendaria começar, de fato, pelas leituras, entender o seu próprio cenário, olhar para a sua própria situação e, se surgir realmente, né, essa conexão, esse interesse, buscar uma boa escola para fazer um processo de formação. Muito bom.
Pri, quando que você começou a pensar sobre planejamento? Já é algo que veio de família? Foi algo que você foi aprendendo ao longo da tua jornada? Da onde surgiu esse desejo por esse conhecimento? Olha, Edu, eu brinco, né, que eu recebi os dois melhores conselhos da minha vida dos meus pais, né, que já são falecidos, mas me deixaram lições financeiras muito bacanas, né? Meu pai, ele dizia para mim, desde que eu tinha uns 11, 12 anos, que eu não ia me aposentar. Ele falava: filha, a sua geração não vai se aposentar, então faça o seu pé de meia, faz a sua reserva, porque a previdência está quebrada. Isso, olha, há quase 30 anos atrás, né? Meu pai falava isso. E a minha mãe, né, ela sempre dizia para mim: invista na sua carreira, não dependa de ninguém, não dependa do governo, não dependa de relacionamento, construa você o seu caminho, a sua independência financeira. Eu acho que foram os dois melhores conselhos que os meus pais puderam me deixar, né? Eu sempre tive muito interesse por isso, até reencontrei um ex-gestor, né, que eu tive no começo da minha carreira e que a gente desenvolveu uma palestra, né, de educação financeira para o pessoal da empresa há mais de 20 anos atrás. E pessoas ainda lembram desse conteúdo, falam: nossa, mudou o meu jeito de pagar conta, mudou o meu jeito de planejar as minhas compras, né? Então, eu sempre tive interesse por isso. Acho que por estar muito em contato, um dos primeiros benefícios de RH que eu cuidei, né, no começo da minha carreira, era o crédito consignado. Então, eu via aquelas pessoas no desespero, chegava na sexta parcela, já ia fazer mais um empréstimo para liquidar aquele, começar outro, e patinavam na vida financeira. Então, eu via muito aquele desespero. E digo para você que há um desespero presente, que não estava presente só lá no começo da minha carreira, mesmo depois, como executiva, eu assinei muito crédito consignado, poupudo, grande, que você percebia que de verdade a pessoa estava enforcada, independente do nível hierárquico, né? Isso acontecia na produção, isso acontecia na operação, isso acontecia na diretoria, né? Então, não é só uma questão de quanto você ganha, e sim uma questão de quanto você gasta, que tipo de vida, né? Você quer viver de acordo com as suas limitações ou com as suas possibilidades, né? Então, esse é um questionamento que eu sempre faço, né? Quando a gente vai fazer um programa de planejamento financeiro, ou quando a gente vai fazer um movimento de educação financeira dentro de uma empresa, é muito importante se questionar, né? Que tipo de vida você quer levar? Exatamente. Eu penso que o planejamento não é para a vida que você está vivendo agora, mas é o que você falou, é para a vida que você quer levar. Primeiro que as nossas gerações, né? Acho muito pouco provável que talvez a gente consiga se aposentar dentro daquele modelo tradicional, por uma questão própria de grana e por uma questão da gente estar vivendo mais, estar vivendo melhor. O conceito de emprego está mudando Tá bastante. mudando. Então, O de basicamente, consumo também, né, Edu? Eu acho que a exatamente. nossa geração foi uma das últimas em que prevaleceu aquele sentimento da posse, da propriedade, né, de aquisição de patrimônio, de bens, imóveis. Eu acho que essa geração que está entrando agora no mercado de trabalho, ela tem uma outra filosofia de consumo, de posse, de propriedade. Eles têm um conceito diferenciado, né? Então, acho que as coisas estão caminhando. Eu espero, eu tenho muita confiança que a gente mude essas estatísticas alarmantes que eu te contei no começo, né? Com essa cultura nova de consumo e de estilo de vida. Eu penso que sim, eu penso que já existe uma mudança de mentalidade. O grande problema é que a gente tem muitas gerações convivendo ao mesmo tempo, né? É, Então, querendo ou não, a gente esse tem trânsito comportamentos que ainda. vão. Exatamente, a gente tem comportamentos que vão se perpetuar durante muito tempo, né? Mas eu penso que se as empresas já estão cientes dessa necessidade e elas já estão oferecendo esse tipo de educação, eu penso que as próximas gerações tendem a ter menos problemas do que as nossas, por Com exemplo. certeza, com certeza. E quando a gente tem acesso a esse tipo de conhecimento, a gente também se sente responsável por disseminar isso dentro da nossa própria casa, com os filhos, com as crianças. Eu me espanto que a gente ainda tenha, né, tanta falta de educação financeira básica nas escolas, na grade curricular fundamental, né? É importante
importante encorajar esse tipo de movimento. Com certeza. Pri, gostei muito dessa nossa conversa. Você quer falar mais alguma coisa que eventualmente não te perguntei? Eu acho que a gente cobriu tudo que era importante, né? Acho que, como RH, é importante a gente pensar, né? Será que eu estou oferecendo soluções de endividamento ou soluções de planejamento, né? De organização, de saneamento financeiro. Então, como RH, eu faço esse convite aos meus colegas, né? Vamos refletir no tipo de solução que a gente está oferecendo e nas consequências que essa solução pode trazer, né? Os benefícios que uma vida financeira mais organizada, mais produtiva, mais feliz pode trazer para o indivíduo e para os resultados da organização também, né? Excelente, Pri. Quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo. Legal, Edu. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que todos tenham gostado aí do nosso conteúdo e que possam desfrutar aí de outras oportunidades também através da Aquarela. Muito bom. Bom, para você que está vendo, a gente está ouvindo, esse foi mais um Cafezinho das 10, aqueles 10, 15, 20 minutinhos semanais que nós conversamos sobre problemas, dilemas, tendências, soluções da área de recursos humanos. Até o próximo. Obrigado pela audiência.